Na sequência, então, senhores, promoção de migração ilegal. Vejam bem o que o legislador acrescentou aqui no nosso tipo penal. 332-A. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Então, vejam bem. Primeira ressalva que nós temos que fazer é que o legislador inseriu um tipo penal num título que vem sob a rúbrica dos crimes contra a dignidade sexual. Bom, quando a gente analisa os elementos do artigo 232-A, nós podemos verificar que este crime não tem conotação sexual descrita. Perfeito? Então, se ele não é um crime que tem algum tipo de conotação sexual, ele não deveria vir no título dos crimes contra a dignidade sexual. Então, a primeira questão é absolutamente essa. Por quê? Porque neste crime nós podemos observar que o autor do crime quer viabilizar a entrada no território nacional de um estrangeiro que não cumpre os requisitos legais para entrar no Brasil. Ou, mesma coisa, a saída do brasileiro para um país estrangeiro sem passar por todo aquele trâmite de documentação necessária. Perfeito? O que a lei visa com este crime? Visa, obviamente, fortalecer a segurança nacional, manter a ordem interna, a soberania do país. Vejam bem, não é o migrante ilegal, ou seja, aquele que entra no Brasil ilegalmente, que comete o crime do 232-A. Quem comete o crime, na verdade, é quem promove essa migração ilegal. Então, é um terceiro que facilita, que promove, que faz entrar este estrangeiro no Brasil. E este indivíduo, esse terceiro, ele tem o intuito, o dolo, a vontade de obtenção de qualquer tipo de vantagem econômica. Perfeito? O núcleo promover deve ser interpretado de forma ampla. O que seria de forma ampla, então, professor? São todos aqueles, que agenciam a vinda desse estrangeiro, aquele que transporta para o território nacional, aquele que recebe o estrangeiro no momento do seu ingresso, aquele que facilita de qualquer forma a entrada desse estrangeiro no país, porque para o estrangeiro adentrar ao país, ele tem que passar por uma série de formalidades legais. Esse indivíduo, o autor do crime, ele visa burlar esses requisitos legais para fazer com que este estrangeiro venha a entrar ilegalmente no país. Perfeito? Consumação do crime, ou com a entrada ilegal do estrangeiro no território nacional, perfeito? Ou com a entrada ilegal do brasileiro no território estrangeiro. Ok? Bom, ainda assim, o parágrafo 1º fala assim, na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em outro país. Então, também é crime, incorre na mesma pena, aquele que promove, olha só, não é só a saída do brasileiro, a entrada do brasileiro em território estrangeiro, é a saída do estrangeiro em território nacional de forma por baixo dos panos, para fazer com que ele ingresse em outro país, olha só, ilegalmente. Tá ok? Então essa também cai no mesmo crime. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou a vítima é submetida a condições desumanas ou degradantes. Isso aqui acontece, não é? Para burlar tudo isso, de repente esses autores vão colocar a vítima numa situação contrária à dignidade da pessoa humana. Ou, inclusive, podem praticar violência física contra essa pessoa, esse migrante ilegal.
Então cai aqui com o autor respondendo por uma pena aumentada. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das infrações conexas. Então, vejam bem, se eu tenho uma outra infração, junto com o estrangeiro, eu também faço entrar no território brasileiro armas ilegais. Bom, eu vou responder por 2 crimes, né? São infrações conexas. Isso significa que eventuais infrações penais cometidas no mesmo contexto da promoção da migração ilegal serão punidas em concurso. Perfeito? Vamos lá. Ato obsceno. Né? Então, vejam bem, o legislador cria o 232A, insere ele ali no meio dos crimes contra a dignidade sexual, sem conotação sexual nenhuma, e depois ele já vem para os crimes que têm essa conotação contra a dignidade sexual. Vamos lá. Ato obsceno, praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. Primeira coisa que eu tenho que observar no crime de ato obsceno é que quem é a vítima, na verdade, não é quem vê o ato obsceno, é a coletividade por inteiro. Por quê? Porque aqui, meus amigos, perfeito? O legislador quer defender a moralidade sexual. Ok? O respeito à moralidade sexual. Então, é a coletividade que é a vítima. Agora, nós temos que conseguir observar também que a sociedade evolui. E se ela evolui, tudo a depender da sociedade depende de uma valoração cultural. Então, de repente, o que ofende a moral pública, o pudor, em uma determinada época, já não irá ofender, humilhar, causar esse constrangimento em outra época. Então eu tenho que observar o ato obsceno de acordo com a época aonde o fato ocorre. Perfeito? Então o autor do crime, ele tem por finalidade, olha aqui, ofender o sentimento de recato, resguardo, honestidade sexual de outrem. Então a pessoa, por exemplo, mostra o seu órgão genital em público. O autor, com essa conduta, o que ele gera? Ele gera, né, essa questão de quebra, ferir o decoro daquele que presencia a cena. Agora vejam bem, um beijo mais esquentado há tempos outrora poderia ser classificado como um ato obsceno, porque aquilo não era o costume da sociedade antigamente. Hoje isso já não vem ao caso, já não pode ser criminalizado como um ato obsceno, porque já é um fato comum, corriqueiro, ou seja, já foi abarcado como regras costumeiras da sociedade. Bom, o ato obsceno pode acontecer em lugar público. Lugar público é aberto a qualquer pessoa sem qualquer limitação. Rua, praça, perfeito? Praias. Ou pode ser em lugar aberto ao público. Aberto ao público, ele tem uma entrada controlada. Admite público, né? Admite uma variedade de frequentadores, mas tem um acesso mais controlado. Parque, cinema, teatro. Ou um lugar exposto ao público. Exposto ao público é aquele lugar onde eu alcanço com as vistas. Ou seja, não é um lugar que eu vou adentrar, é um lugar que eu consigo devassar com as vistas. Por exemplo, essas casas hoje que tem, ao invés de ter uma parede na frente, tem um vidro de todo tamanho, tem um blindex, né? Então, se eu não posso simplesmente andar pelado na minha casa que tem a frente toda de blindex. Por quê? Porque aquilo ali é um local exposto ao público, então por isso que existem cortinas e etc. Mas eu não posso falar assim, não, mas está na minha residência, eu posso ficar aqui do jeito que eu quiser. Não, se aquilo ali for causar constrangimento às pessoas que acessam com a visão, é óbvio que eu não posso. Tá ok? Vamos lá. 234 é o escrito ou objeto obsceno. Vejam bem,
fazer, importar, exportar, adquirir, ter sob sua guarda, para fim de comércio, distribuição ou exposição pública. O quê? Escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Então, senhores, aqui eu já não estou falando mais do ato em si, do expor o próprio órgão genital, como acontece no ato obsceno. Aqui, o que faz parte do crime é a coisa, é o objeto. E esse objeto também vem a ofender a moralidade pública no campo sexual, o recato. Perfeito? Então, senhores, escritos, desenhos, pinturas que são ofensivas ao pudor público, à moral sexual, incorre na mesma pena. Perfeito? Aquele que vende, distribui, expõe à venda ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo, ou seja, não foi ele que fez, não foi ele que importou, mas ele recebeu e vendeu, distribuiu, expôs à venda. Realizar em lugar público acessível ao público, representação, olha só, teatral, né? Exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Ah, está num teatro e ali envolve-se uma cena de sexo, por exemplo, de exposição dos corpos, né? Em atos sexuais, ofende a moral. Realiza em lugar público acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Agora é óbvio, senhores, que tudo isso aqui é muito criticado pela doutrina. Vocês vão falar assim, mas as pessoas têm o direito à livre informação, o direito à questão cultural, e isso é cultural? Ok, tem doutrina e jurisprudência nesse sentido. Tá ok? De considerar isso aqui quase um artigo inconstitucional, por ferir essas garantias constitucionais. Mas, para a nossa prova, está na letra da lei, senhores. Perfeito? Então, é crime? É crime. Tá ok?